Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, a degradação da Igreja ao longo dos séculos. Meta de hoje, leitura das páginas 29 a 32. Pérgamo, a união do Estado com a Igreja. A carta à Igreja em Pérgamo descreve a situação da Igreja na metade do século IV, quando recebeu o favor do imperador romano Constantino o Grande, que deixou de perseguir a Igreja e passou a adotar a fé cristã como religião estatal. Esse favor se estendeu e resultou no estabelecimento do sistema papal, causando um grande dano. No período da Igreja em Pérgamo, o Império Romano mudou de tática, parou de perseguir a Igreja e uniu-se a ela, como em um casamento, fazendo dela uma torre fortificada. Como o grão de mostarda que cresceu e tornou-se uma grande árvore, a Igreja ficou monstruosamente grande. Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 32. Esse casamento do mundo com a Igreja é uma fornicação espiritual, uma prostituição, pois a Igreja é uma virgem pura, desposada com Cristo. 2 Coríntios 11:2. Mas o que levou a Igreja a essa condição? Antes da união com a política, o clero já vinha sendo alçado a uma posição elevada, gozando de muitos privilégios e honrarias. Os clérigos já se proclamavam pontífices, ou seja, defendiam que o povo comum precisava deles para chegar até Deus. Quando o Império Romano adotou a fé cristã, juntou o clero à política estatal. Eles se tornaram líderes, ministros e secretários de Estado. A posição em que foram alçados privilegiava-os de tal maneira que eram até mesmo remunerados com dinheiro do Estado. Na véspera do seu martírio, Jesus orou ao Pai: Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17,14. A união do mundo com a Igreja a corrompe. Foi para nos livrar do mundo que Jesus nos escolheu. Somos um grupo seleto de pessoas, não pertencemos ao mundo, assim como Jesus também não pertencia. Se nos tornarmos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. Tiago 4,4. Infelizmente foi o que aconteceu com a Igreja no tempo do imperador Constantino. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Em Mateus lemos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24. A palavra riquezas usada aqui é, na verdade, mamon em grego, que era um ídolo tido como Deus das riquezas. Isso mostra que a riqueza tem um ídolo por trás. Quando você ama o dinheiro, na verdade ama e adora o ídolo mamon, que está por trás do dinheiro. Então, não podemos servir a dois senhores. Em Colossenses, Paulo elenca a prostituição juntamente com o amor ao dinheiro, a avareza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Por isso, precisamos estar libertos do amor ao dinheiro. O apóstolo associa o amor ao dinheiro à idolatria, que surgiu da avareza. O homem adorava ídolos para enriquecer e obter benefícios para si. A idolatria, por sua vez, sempre caminha junto com fornicação. Se você permite que idolatria e avareza entrem em sua vida, a consequência é fornicação e prostituição. Deus é radical nesse assunto. Em 1 João lemos: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. O amor ao dinheiro sempre está ligado à prostituição. Balaão foi assalariado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque teve medo ao ver o povo de Israel derrotar os amorreus. Então contratou Balaão, um profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Números capítulo 22, versículos do 1 ao 8. Contudo, Deus não permitiu tal coisa, e ele conseguiu somente abençoar o povo. Versículo 12. Diante disso, assim como fez Constantino, Balaão mudou de tática e levou os filhos de Israel a se prostituírem com as filhas dos Moabitas.
Números capítulo 25, versículo 1 e o capítulo 31, versículo 16. Dessa forma, a prostituição se espalhou pelo arraial dos israelitas e corrompeu-os. Nesse contexto, podemos aplicar o seguinte versículo de Apocalipse: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Apocalipse 2,14. A doutrina de Balaão visa acabar com a separação que existe entre a igreja e o mundo e tem como resultado a idolatria.